A paz do Senhor com todos os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo de número... Crônicas não, eu errei aqui. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3 até o 7. E diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também sereis participantes da consolação. Amém? Podem se assentar. Irmãos, eu vou tentar discorrer o máximo possível desse texto, que é o texto escolhido para todo esse mês, e eu vou tentar o máximo possível esclarecer para vocês tudo o que ele informa até esse versículo. Para contextualizar vocês, Paulo, essa é a terceira carta que ele escreve aos Coríntios, é a terceira, porque lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, 5, versículo de número 9 ao 10, Paulo ele vai falar com os coríntios que ele já tinha escrito outra carta, que ele estava falando sobre fornicação, que um dos assuntos dela era fornicação. E essa carta ela não foi encontrada, então Então a gente ficou só com a segunda e a terceira carta que Paulo escreveu. Porque, na verdade, essa aqui não é a segunda, mas sim a terceira que ele escreve. E outro contexto, e continuando também, Paulo ele escreve em sua terceira viagem missionária na parte da Mesopotâmia. Para vocês entenderem o porquê que ele escreveu a carta, Paulo ele escreve a carta porque depois dele ter escrito 1 Coríntios para os irmãos, alguns começaram a duvidar do ensino dele. Sem falar também que começaram a chegar falsos profetas que também alimentavam essa teoria deles. Na verdade, isso. Então, Paulo, ele vai tentar escrever essa carta não só como contra os falsos profetas e dando alguns conselhos, mas como também ele vai escrever essa carta como defesa de sua autoridade em Cristo. E aqui a gente vê algo interessante, porque Paulo vai escrever a carta, sendo ele passando por atribulação, sendo que aqueles que estavam blasfemando contra ele não eram outros de outras religiões ou que não acreditavam no evangelho pregado, mas sim pela sua própria igreja. Então Paulo tem esse desafio de escrever essa carta para essa igreja e para afirmar a sua autoridade em Cristo. Ele continua assim sendo mais profundo, vocês vão ver a partir do capítulo 11, mas também ele é muito rico de se estudar, então aconselho que vocês estudem tudo. Aqui eu só vou pegar o que é o início, a introdução de tudo. Então, Paulo aqui, ele
começa saudando a carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele vai começar a escrever a sua carta. Mas como ele vai começar a escrever a carta em momentos de aflição como essa, de irmãos na qual ele acolheu e chamou para o Evangelho? Primeiro ele começa: bendito o Senhor Deus e Pai. Aqui já dá para a gente começar a entender o que Paulo quer dizer. Porque Paulo ele não descreve apenas Deus como Senhor. Ele descreve ele como o nosso Senhor como Deus e Pai. E depois reafirma Pai e Deus. Isso tem um sentido. Pai é porque Ele é próximo de nós. Pai é porque Ele nos ama, Ele nos guia, nos guarda. Ele tem autoridade sobre todas as coisas como Pai. E Deus, por causa de toda a sua plenitude, como vocês têm estudado na Escola Bíblica Dominical, todos os seus atributos, desde de atributos comunicáveis até atributos incomunicáveis, de atributos simples até a sua maravilhosa glória e excelência. Então, no início, ele mostra que ele é Deus, ele é soberano, ele é sobre todas as coisas, justo, conhece todo o nosso ser, mas que também ele é Pai, que Ele nos conhece e nos guarda. E Ele é Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é Pai de nossa consolação. E isso eu vou aprofundar daqui a pouco, porque eu quero guardar esse momento para aprofundar a palavra. Depois ele descreve que Ele é Pai de misericórdias. Então, Ele não é um Pai qualquer, Ele é um Pai misericordioso, amoroso, que nos conhece todas as nossas atribulações, consolações, tudo que nós sabemos e até que não sabemos de nós mesmos, Ele conhece. Ele conhece. Então, para não ficar apenas no Pai, Paulo diz que Ele é Deus sobre toda a nossa consolação. Por que Deus? Porque apesar dEle ser nosso Pai, dele nos amar, ele tem atributos de soberania, ele é altíssimo, ele é poderoso. Porque muitas vezes vemos Deus apenas como Pai, mas não vemos como Deus. Muitos são atribulados e veem ele apenas como Pai, mas não veem como Deus que pode agir em toda a consolação. Sem falar de que quando muitos que vêm à igreja atualmente, muitos não têm vindo como se viessem à casa de Deus. Muitos têm vindo e desonrado a palavra porque eles não vêm como se viessem ver o Criador de todo o universo que habita nessa casa. Não. Eles vêm aqui de qualquer jeito, de qualquer vestido, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E é nisso que precisamos ter atenção e que Paulo reforça aqui e faz ter um princípio interessante de entendermos quem Ele é. De que Ele não é apenas justo, grande, distante, mas que Ele é íntimo de nós. Mas também não entender apenas que Ele passa a mão na cabeça, mas sim que Ele também julga com justiça e tem poder para todas as coisas. De termos entender que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. De sabermos que Ele é maior do que todas as coisas que pensamos e até que não pensamos. Muitos dizem dessa maneira que Deus é do tamanho do infinito. Eu discordo, porque Ele ainda é maior do que o infinito. Se o infinito, de alguma forma, tiver algum começo ou fim, Ele com certeza é infinitamente maior do que o infinito. Então é isso que nós precisamos entender. E que Ele é Deus de toda a consolação. Então, todo tipo de consolação que Deus pode dar, ou que Deus conhece, Ele pode. Seja consolação física, seja consolação espiritual, seja consolação da alma, seja em consolação em qualquer lugar, seja qualquer tipo
que vocês possam imaginar. Seja a consolação de estar descansando em algum lugar ou a consolação em meio à aflição. Outra característica também que precisamos entender nesse texto: consolação. Na palavra do Senhor, dependendo da tradução, ela vai ter vários sentidos e dependendo do contexto também. Pode ter sentido de encorajamento, como foi com Pedro, assim no Pentecostes. Pode ser de alívio, como foi com Davi em suas guerras. Pode ser no sentido de paz que excede todo entendimento em nossos corações e na vida daquele que compôs aquele hino também que vocês provavelmente conhecem, Sou Feliz com Jesus, porque ele havia perdido seus filhos e perdeu as suas filhas, mas a esposa sobreviveu. Então ele indo encontrar com a esposa no barco em que acabou naufragando, antes ele passando pelo mesmo lugar, logo lhe veio à mente: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ele conhece e nos dá e nos mostra todo e qualquer tipo de consolação. E é isso que Paulo começa a mostrar. Ele começa a mostrar o nosso Deus, mostrando primeiramente o foco nele e no maravilhoso ser que ele é, de espírito consolador, que nos acolhe e nos guarda. Então Paulo continua e ele fala que nos consola em toda a nossa consolação, como eu havia falado, mas em todas as consolações que podem haver, em todas as tribulações em nossa vida. Seja ela por ocorrências de família, seja ela em espírito, em alma, em corpo, em toda e qualquer de nossas consolações, ele nos consola. E continuando o texto dessa consolação em que ele nos consola, que ele nos guarda, que ele nos livra, ele continua e fala: para que também possamos consolar os que estiverem de alguma forma em tribulação. Porque nós temos que saber que ele não é qualquer Deus. Assim como eu havia falado antes de entrar mais profundo nesse tema, como eu havia falado antes, nós precisamos temer a Deus, ter respeito de quem Ele é. Tanto que os escritores e tradutores da Bíblia, no tempo antes de Cristo, eles tinham cuidado para preservar a autenticidade da palavra, tanto que eles contavam até a quantidade de palavras que havia no texto. Se eles contassem as palavras e vissem que aquele texto tinha quantidade de palavras diferentes, eles jogavam no fogo, enquanto quando tinham palavras iguais, eles colocavam fielmente, eles procuravam ver fidelidade em Deus, até mesmo em menores letras. Sem falar que na hora de escrever o nome do Senhor, eles se purificavam, tomavam banho, trocavam outro pincel, outro mais caro, para que pudesse escrever da melhor forma o nome dele. Então, também, aqui nós vemos a nossa participação nas consolações. E por quê? Várias podem ser as respostas para que nós possamos consolar o outro. Primeiro, nós somos exemplos de Cristo. Cristo habita em nós, então naturalmente agiremos como Ele. Segundo, nós precisamos ser como união. Quando vemos em corpo, precisamos ajudar os nossos irmãos. Outra questão também, Deus quer nos dar relacionamento de intimidade com Ele. Porque assim como Ele tem feito em todos os irmãos e qualquer outros personagens da Bíblia, Deus tem dado um trabalho para que tivesse intimidade. Em Adão foi contar os animais, em Davi foi reinar. Em Moisés foi liderar um povo. Em vários
temas e projetos. Em Paulo foi fazer viagens missionárias para resgatar almas no nome dele. Então, esse é outro motivo para que possamos consolar os nossos irmãos. E outro também, porque tem consolações de irmãos que Deus quer falar com eles intimamente. Mas Ele não quer falar de qualquer jeito. Ele quer falar com aquele que é íntimo. Tem muitas pessoas que Deus, Ele conhece todas as coisas, mas tem pessoas que Ele não conhece. Como assim? Para explicar melhor, Deus, Ele conhece todas as nossas ações, tudo o que faremos, tudo o que fazemos, mas Ele quer nos conhecer intimamente, em relacionamento, intimidade, busca. Ele quer nos conhecer assim. E tem irmãos que não se aprofundam nisso. Tanto que, vou lhes dar um exemplo aqui. Moisés, lá em Êxodo, no capítulo de número 4, se vocês forem ver os últimos versículos, Deus fala para Moisés levar a sua palavra ali, e Moisés fala que ele não consegue, que ele é tímido, que a sua voz não consegue falar. Então, o nosso maravilhoso Senhor fala: leva teu irmão Arão. Ele lhe será por boca e você lhe será por Deus. Não significa que ele roubaria a postura de Deus. Não, pelo contrário, ele seria o representante de quem ele é em meio a eles. De tal forma que, como o povo reclamava com Moisés, era como se eles estivessem reclamando com o próprio Deus. E a intimidade e a profundidade que Moisés havia com eles era tão grande mesmo, que era para que eles tivessem ideia de que temessem a ele, porque ele era íntimo de Deus. Tanto que em Números, no capítulo de número 12, Arão e Miriam vão contestar ele, vão falar: Moisés, por que você tem uma esposa que não é no nosso povo, tudo? Aí Deus o chama, e quando o chama para o tabernáculo, o próprio Deus fala. Eu estou conjecturando. Tem algum profeta no meio de vós? Porque se houver algum profeta, eu falo com ele em sonhos, mas com Moisés, eu falo boca a boca, face a face. Vocês deveriam ter medo de estarem... Vocês não deveriam agir desse jeito. Vocês deveriam era estar com medo de estar agindo com o meu servo desse jeito. De tal forma, e vocês podem perceber no texto, que quando a presença do Senhor sai, e Miriam, que era a irmã dele, que era uma das que estava acusando, começou a pegar a lepra, Arão chega em Moisés, em vez de referi-lo como Moisés refere-o como Senhor. Outra coisa também é que nessa profundidade, a característica de Moisés, que passava tempo com o Senhor, estava nele. De tal forma que tem momentos que Deus testa ele e fala para ele: Moisés, deixa que eu acabe com esse povo, deixa que eu constitua uma nova nação de você, deixa que eu constitua uma nova nação que seja mais fiel, tudo. E Moisés, ele se referia desse jeito: Senhor, não faça isso, aquele ali é o teu povo, você prometeu muitos tempos atrás, mata-me no lugar deste povo. E vocês percebem que ele tenta dar a vida pelo povo de Israel. E eu lhes pergunto: quem é que deu a vida por nós, para que fôssemos salvos também? Característica de Deus. Então Deus, muitas vezes ele quer conhecer alguém quer falar com alguém de forma íntima, mas essa pessoa não tem intimidade com ele. E ele quer que nós conheçamos cada dia. E nós, por termos intimidade com ele, temos intimidade com outros, seremos vias de palavra dele. Assim como eram os profetas para o povo, e entre outros. Por isso que Cristo vai dizer naquele momento, naquele dia, para aqueles que os portões foram fechados, ele vai falar. Eles vão falar: Senhor, nós fizemos obras a ti, nós fizemos várias coisas, nós chamamos Senhor, Senhor,
Porém, o nosso Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, eu posso conhecer vocês em todos os atos, mas não conheço vocês em intimidade. Não possuo relacionamento com vocês, então não os conheço. E é nesse o sentido. E o sentido da consolação não é um sentido qualquer. É ser consolado com a mesma consolação na qual Ele nos consola. Porque as formas que Ele nos consola é diferente. Ele não nos consola de qualquer forma. A sua consolação em nós, ela é verdadeira, ela é firme, Ele conhece o nosso ser para nos consolar. E com isso nós temos experiência em consolar os outros. Assim como Cristo sabia da aflição daquele aleijado, que foi descido na casa de Pedro pelo telhado, no qual ele era aleijado. Vocês podem pensar que a aflição dele era ser aleijado, mas não era não. Porque a primeira coisa que o Senhor diz é o que lhe serve de consolação. E o que é? Seus pecados lhe foram perdoados. Essa era a consolação dele. A cura dos pés aleijados era só um pequeno detalhe que mostrava a autoridade que ele tinha sobre tudo, desde problemas espirituais até os da carne, mas o principal era isso. E é isso que precisamos entender quando somos consolados em Cristo, e que nós devemos consolar da mesma forma que Ele nos consola, porque Ele nos conhece e sabe que nós conheceremos um problema quando virmos quem foi afligido e consolarmos com a consolação de Deus. E agora vem uma parte interessante, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Como já foi pregado numa dessas terças-feiras, em que a irmã falou que não adianta consolação sem aflição, e é verdade, não adianta sermos consolados ou se falar de consolação se não entendermos o que é aflição. Aflição, que tem vários nomes na Bíblia e várias representações, seja ela ansiedade, seja ela espinho, seja ela tribulação, atribulação e até mesmo deserto, que já é um período mais longo. Em qualquer uma dessas aflições que nós temos, ou que qualquer um na Bíblia teve, nenhum teve maior do que ele. Lá em Filipenses 2, do 5 ao 11, diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e sendo achado em forma humana, ele foi rendido, ele se humilhou de tal morte que recebeu morte de cruz. E para você ter para você entender o tamanho da aflição, você tem que entender que Ele é Deus, como eu falei, entender a sua plenitude, que Ele é maior que todas as coisas, nada pode medir o quão grande Ele é, e Ele se reduz a um pequeno ser humano. E aqui Ele vive vazio, Ele não deixa de ser Deus, mas esvazia a glória que Ele teve, para viver conosco, morar conosco, ser Deus entre nós e morrer conosco. E a morte e a aflição que Ele tem que vir conosco, nós precisamos lembrar. E eu preciso lembrar a vocês. Como também já havia sido pregado, Ele já foi afligido em pensamentos durante a ceia, a última ceia. Ele já foi afligido também no Getsemane, enquanto oravam por nós, que ainda iríamos vir. Ele veio, ele estava suando sangue, do tamanho da ansiedade que seu corpo tinha. Logo passou por várias e várias horas e momentos de aflição, sendo nela chicoteado de tal forma que a carne lhe abria,
sendo-lhe desfigurado o rosto, sendo colocado uma coroa de espinhos desse tamanho, e que não conseguia se pôr, por isso lhe batia na cabeça com o pau para enfiar a coroa de espinhos. Temos que entender e voltar a nos lembrar da ceia. Lembrar que a aflição dele não foi qualquer um. Eu me lembro em ceias passadas, antigas, que quando o pastor repartia o pão, o pastor que aqui estava, ele não repartia o pão apenas assim. Ele repartia o pão amassando, debulhando, espremendo. Por quê? Porque essa foi a forma com que Cristo foi repartido por nós. Assim como diz Isaías, que ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Glória a Deus. As iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nenhum houve que pudesse ser tão afligido na carne quanto ele. Ferido-lhe as mãos e os pés, sendo exposto numa cruz por várias horas, numa posição que lhe deixava cada vez com menos ar, tendo o rosto desfigurado, sendo repartido, ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E é nessa aflição, que vemos a graça de Deus sobre nós, de tal forma que ficou várias horas naquela posição. Até mesmo os romanos lhe deram vinagre. Aquilo não simbolizava apenas um desrespeito, porque Cristo havia pedido água e eles lhe deram vinagre numa esponja, como também representava uma simbologia romana, porque era assim que eles limpavam as suas fezes nos banheiros romanos. Eles mergulhavam a espuma no vinagre e passavam nas suas partes para limpar. Assim eles humilharam a Cristo de tal forma que o colocaram no patamar de suas fezes. Seu sangue foi vertido por nós. Seu sangue foi derramado por nosso Senhor. Mas através dessa aflição, diz a palavra de Deus, que Ele o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, Deus e Pai aí de novo. É nisso que precisamos entender, e essa aflição nos trouxe aliança. Eu me lembro como também cantava na ceia, aquele hino, aliança. Para vocês que lembrem, cantem comigo. É porque é só a voz aqui mesmo. Eu sei cantar mais ou menos, então me acompanhe. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. E é nessa mesma aflição, que não houve como essa, que o Senhor se diminuiu de tal maneira por nós, que Ele nos promove a consolação. Essa consolação de sermos filhos dEle. E é por isso que eu separei esse momento, só para definir que Ele é, que nosso Senhor é Pai de nossa consolação.
Consolação essa para toda a nossa vida, de eternidade em eternidade, para todo o sempre. E é nessa mesma aflição de Cristo, que abunda em nosso ser, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Porque é próprio, tem tudo a ver. Ele se alegrará com a nossa consolação em meio à aflição. Agora, Paulo continua, mas se somos atribulados, e aqui eu venho dizer da tribulação, atribulados, que tem vários nomes, como eu já disse, mas em todas as tribulações que podemos ter, seja com familiares, seja por causa dos familiares, seja porque algum deles acabou, seja aflições na alma, na carne e no espírito, seja aflições de um lado ou de outro, seja aflições em trabalhos, em colégios ou em casa, seja aflições íntimas que nem mesmo os que estão perto, nem mesmo os pais conhecem, assim como as que eu já tive. Nós precisamos entender que essas consolações que essa atribulação é para a nossa consolação e salvação. Nossa consolação, porque nós seremos consolados. E eu vou lembrar a vocês daquilo que Cristo disse, quando Cristo falou que tinha uma dívida de 30 e outra de 300, e Deus lhe desse o perdão. Quem seria mais perdoado? Com certeza o que tinha 300 pecados, podemos dizer. Da mesma forma, quem será o que receberá da melhor forma e será mais consolado? Por isso faz todo sentido que nessa terra sejamos atribulados, com certeza. Oh, glória a Deus. Com certeza. E eu vou lhes dar outra comparação. Se nós lhe dermos, por exemplo, um pão para alguém que vive em consolo em algum lugar, em alguma casa bela, ou até mesmo na beira do mar, ou se nós dermos a alguém que vive num lugar seco, que não tem quase nada para comer, quem você acha que receberá melhor aquele pão? Com certeza é aquele que está no lugar mais seco, mais atribulado. Da mesma forma, Paulo viu o céu e viu a glória que nenhum homem viu, ouviu ou imaginou. Ainda que ela seja grande e enorme, qual sentido será se aquele que estava na terra for consolado? Que ele se acostumará com a terra, esse é da terra. Nós não somos dessa terra. Então faz sentido que sejamos atribulados de tal forma que não desejamos aqui, que choremos aqui, para que possamos ser consolados, assim como o peso de aflição que haverá aqui nessa terra deverá ser proporcional, de tal forma e grande, que será proporcional ao peso de consolação que Ele dará para nós em toda a eternidade. E é nessa consolação e salvação. Por que salvação? Porque ela será a certeza de nossa salvação. Diz lá em Romanos que a tribulação, ela gera paciência, a paciência gera a experiência gera a esperança em Deus. As aflições gerarão isso para que cada vez mais desprezemos esse mundo, rejeitemos esse mundo, como Paulo diz lá em Romanos, para que possamos nos ajoelhar e buscar os mais altos céus e buscar ao Senhor de nossa consolação. Para isso que nos serve principalmente as nossas aflições, para que não possamos olhar com alegria para essa terra, porque o tempo que vivemos é conhecido como os últimos dias. Ela acabará, mas Deus permanecerá eternamente e a graça dele conosco. E Paulo continua: ou se somos consolados,
para ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então temos um entendimento, se somos consolados também, esses consolarão outras pessoas. Se nós somos consolados aqui por estarmos nessa igreja, isso consola aqueles que estão em países que o evangelho é proibido, como a China, que é o mais perseguido atualmente. Os irmãos servem de consolação por nós estarmos aqui. Ainda que seja de menor quantidade, Ele tem essa maravilhosa graça e misericórdia de nossa salvação e da consolação através de nossas vidas. E outra característica também que se acrescenta, isso será importante para nós. Porque muitas vezes receberemos consolações para depois entrarmos em mais aflições, para que possamos valorizar as primeiras consolações e valorizar a graça de Deus sobre elas, para que a glória seja maior do que a primeira. Assim como foi com o templo quando foi destruído de Deus e voltando do exílio. Não me lembro se o profeta é Amós, eu acho que é... Não é Amós, eu acho que é Ageu, que disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Da mesma forma, precisamos entender isso. Entender sobre consolação. Entender sobre aflição. Então, ele chega e vamos chegar nessa parte final. No versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme. É firme. Sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis participantes da consolação. Fiquem tranquilos, irmãos de Corinto, porque assim como nós participamos de todas as nossas aflições, de todas essas aflições, assim também seremos consolados. Assim como participaremos de todas as aflições deste mundo, para recebermos todas as consolações eternas. E eu já vou caminhando aqui para o final, e eu gostaria de falar um pouco sobre a consolação e terminar de desenvolver e concluir tudo aquilo que foi falado aqui agora. Vários na Bíblia foram os que foram afligidos, e vários já foram tomados como exemplos. Aqui, pela primeira pregação aqui do Luiz Felipe, foi mostrado lá em Daniel. Na segunda que tivemos foi mostrado Abacuque, o justo viverá pela fé, e essa fé. E todos foram, de alguma forma, atribulados, desde o primeiro homem, para que fosse buscado aquele que pisaria na cabeça da serpente. E para que essa consolação viesse, o que pisaria na cabeça da serpente também seria ferido por ela no calcanhar, antes que lhe fosse esmagado. Está lá em Gênesis. Mas vemos todos os participantes das aflições, sendo esperança para a nossa consolação e para as suas próprias consolações. Assim vemos em Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo é o próprio exemplo de todas essas aflições, sendo que com o seu primeiro encontro com Cristo, ele já foi afligido, Cristo já o afligiu, o deixando cego. Essa que era uma cegueira importante para ele, essa cegueira física faria com que ele visse, essa cegueira física faria com que ele abrisse os olhos e visse espiritualmente. E é em Paulo que vemos toda essa trajetória de aflição. Quando lhe foi revelado a glória dos céus, Deus lhe dá um espinho em carne. Ele várias vezes, e você pode ver isso no mesmo livro de Coríntios, no capítulo de número 11, lá para o final do capítulo 11, você vai ver que ele vai fazer uma lista. Quantas vezes ele não foi chamado de tagarela ou teve que fugir às pressas
ou fez várias e várias coisas que lhe vieram, que ele foi chicoteado, ele já foi preso. 3 vezes, nessa época que ele escreveu a carta, 3 vezes ele já tinha sofrido naufrágio, tudo de várias formas, ele já tinha sido afligido. E logo na Mesopotâmia, que era onde ele estava, se você lê em Atos, nessa época aí, nesse momento em que ele fez uma das pregações mais longas, a pregação mais longa, de tempo mais longo de toda a Bíblia, que deveria ter começado umas 8 horas assim, e ela acabou no raiar do sol, ou seja, foi a noite inteira pregando. Nesse mesmo tempo, um profeta lhe deu a seguinte instrução de que ele seria acorrentado e logo sofreria mais e mais. E ele sofreria mais e mais. Seria preso, se não me engano, em Jerusalém. Seria levado de barco, sofreria outro naufrágio. E logo com toda aquela turma e equipe de provavelmente mais de 100 pessoas, já que tinham várias pessoas, prisioneiros, de todo esse monte de pessoas, vem uma cobra e pica logo Paulo, gente. E nisso, a graça de Deus também se manifesta aí, porque em tudo ele foi afligido, sendo exemplo de Cristo, sendo exemplo de tal forma que o próprio Espírito coloca como exemplo e permite que ele seja exemplo para que ele escreva na sua primeira carta: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Afligido de todas as formas, até inclusive nos piores lugares, Paulo sofreu. Paulo sofreu pelo Evangelho. E nisso lhe testificava a esperança em sua vida. E logo depois de toda essa consolação e aflição, como eu disse, proporcional de peso, de glória excelente, nessa mesma aflição, Paulo estaria certo de que receberia, com certeza, recebeu a coroa da vida que lhe foi dada naquele dia de sua morte, sendo a última aflição o seu degolamento. Paulo, de todas as formas, sofreu e foi exemplo de todo o sofrimento passado por todas as viagens e tudo que tinha alguma vez feito em Deus. Ele foi exemplo vivo da graça e da misericórdia de Deus. E assim como Paulo nos mostra e nos resume em poucos, e possa ser resumida toda essa glória. E olha que isso é só o começo da carta. Busca aprofundar mais a carta para você ver o tanto de coisa. Veja só que ele nos mostra para não esquecermos a plenitude de Deus, entendermos quem Ele é, diz que Ele salva, Ele nos consola de todas as formas e que Ele nos faz consolar os outros, consolando cada um, não de qualquer forma, mas da mesma forma da qual Ele nos consolou. E fazendo nisso, graça e misericórdia, tendo entendimento que nas aflições que Cristo sofreu abunda em nós, porque nenhuma delas chegou ao patamar do que tanto que Cristo sofreu. E nessas aflições são para nossa consolação e salvação. E toda essas consolações que vivemos também são para consolar aqueles que estão em dificuldades, porque é tudo corpo. E tendo paciência nas mesmas aflições na qual a gente pode sofrer normalmente. Então, Paulo aqui deixa uma esperança, assim como o Senhor Deus deixa essa esperança através dessa carta em todos nós. Essa esperança em Paulo, essa esperança em nós, essa esperança em nosso ser. E essa é a esperança que Deus nos dá para todos nós. Que a esperança dele acerca de nós é firme, sabendo que como somos participantes de todo e qualquer tipo de aflição, seja pelo nosso pecado, seja aflições porque Ele nos dá, assim como deu a Jó, sem nenhum motivo aparente, mas importante e fundamental para conhecê-lo, seja em qualquer tipo de aflição familiar e etc., seja nessas aflições também
venhamos participar de toda a consolação que Ele nos dá. Temos entendimento, e espero que vocês tenham entendimento do que essa palavra realmente significa. Agradeço por essa oportunidade, que vocês possam aprender e aprofundar mais na palavra de Deus. Que Deus venha os abençoar em nome de Jesus.